Glória a Deus. Queridos, por aqui o missionário Wagner Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil. Estamos trazendo a terceira mensagem de hoje para a escola bíblica, falando de discernimento espiritual. Então, você já leu conosco nas mensagens que já estão aí contigo no YouTube, onde Paulo diz o que é espiritual, ele discerne tudo. 1 Coríntios 2,14 em diante. E diz ele: de ninguém é discernido, porque discerne tudo espiritualmente. Quer dizer, ele está em busca do mundo espiritual, porque o carnal ele já conhece, ele já sabe quem está drogado, ele já sabe quem é a prostituta, quem é um político bandido, ele já sabe que os presídios estão superlotados. Mas se ele olhar só para o carnal, nunca vai entender que esse é o mundo espiritual operando, o diabo neles, e Deus tentando usar a gente para ajudá-los. Mas quando a gente olha só pelo mundo carnal, tudo só bota a culpa no homem. Fulano me feriu, fulano roubou minha galinha, mas não sabe que o diabo está pelo meio de quem dá lugar para o diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27, 25 em diante. Então, o mundo espiritual, se você não entender que a palavra de Deus veio para nós, essa carta de Deus chamada Bíblia, é para nos ligar ao mundo espiritual, entender e viver, primeiro, para conectar-se com Deus, para receber muita coisa boa de Deus, e também conhecer o diabo, e dizer: o diabo existe, ele está atacando multidões, e eu estava na mão dele antigamente, porque eu não conhecia a verdade. Agora Paulo diz: antigamente tu era treva, agora tu é luz, então anda como filho da luz, Efésios 5:8. Então agora eu quero andar com Deus, então eu quero falar: Deus me revela, me mostra, eu não quero cair em armadilha do Satanás, ponto. Quero dar meu número aí para você chamar um novo convertido, que nós vamos estudar amanhã, tá? Sobre discernimento espiritual amanhã. Vamos continuar, para que não deixe o diabo cegar a gente, como cegou, destruiu a vida com Deus em muitos líderes de Deus do passado que estão registrados na Bíblia, como Saul, como Caim, como Judas, como Ananias e Safira, que estão registrados na Bíblia, e muitos outros que o diabo teve acesso. Por quê? Porque diz assim: que nada, o diabo pega em outro lá na China, em mim não. Satanás pode usar não sei quem. Então pega meu número, já chama um novo convertido para fazer uma pergunta, algo que você não entendeu, faz uma pergunta no meu zap, por isso que é chamado de Escola Bíblica 24 horas, porque você faz a pergunta e a qualquer momento eu posso responder, tá bom? Em áudio, pega meu número, código do Maranhão 98, aí depois você coloca meu número, 984904763, tá bom? Fora do Brasil você tem que adicionar os 55 antes, ponto. Discernimento espiritual. Olha como é que gente que anda com Deus pode ser usado por Deus e pelo diabo ao mesmo tempo, como foi no período bíblico com os homens de Deus. Deus usa e o diabo usa. Você quer que Deus esteja aplaudindo? Deus me usa e o diabo me usa? Você quer ver um? Pedro. Quando, irmãos, somos ainda novos convertidos, isso é perigoso. Quando a gente ainda investe muito na carne, isso é perigoso. Mateus 16. Pega a tua Bíblia. Ao perigo de eu mesmo não ter o discernimento de quem está me usando. Eu penso que eu estou tentando fazer uma coisa boa para o cristianismo, às vezes é o diabo que está por trás. Então, Mateus 16. Pega aí, ó.
partir do verso 13, se lê assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Simão Pedro, verso 15, disse-lhes eles: e vós, quem dizes que eu sou? Agora Jesus pergunta: e vocês, discípulos, tu, Pedro, João, Tiago? O mundo aí que não me conhece diz que eu sou Jeremias, que eu sou João Batista que já tinha morrido. Naquela época João Batista tinha morrido, já tinham que cortar a cabeça dele. Estão dizendo que eu sou qualquer um dos profetas do passado, João Batista, Moisés, e vocês estão dizendo que eu sou o quê? Aí olha o que Pedro disse. Verso 16. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aí eles andam um pouquinho, não se sabe se foi 1 hora depois, ou meia hora depois, ou 6 horas depois, só que está aqui no mesmo capítulo. O diabo agora vai usar Pedro, olha aí, ó. Aí dentro do verso, agora começa o verso 21, capítulo 16 de Mateus 21. Olha aqui o perigo. Eu sou de Deus, pastor Wagner, mas quero ainda alimentar minha carne. Quero viver a vida carnal. Não quero me converter para ser de verdade um imitador de Cristo. Quero ser apenas um ouvinte. Escute. O verso 21 diz, Mateus 16: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. E Pedro, ao verso 22, Mateus 16, Pedro tomando de parte, quer dizer, chamou ele aqui separado, só eles dois, olha aí, ó. Diz que ele vai dizer uma coisa boa para Jesus. O diabo na boca de Pedro, olha aí, ó. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Verso 23. Ele, porém, quer dizer, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Olha aí, irmão, que coisa terrível. Já imaginou o que é a pessoa na carne discernir uma coisa espiritual na carne? Jesus falando de uma coisa espiritual, de uma coisa necessária para o cristianismo, e ele querendo fazer uma coisa na carne, não sabia que era o diabo que estava usando ele. Vamos voltar para o texto 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Não é Pedro que estava servindo de escândalo, era o diabo nele. Porque quando eu digo que eu sou um discípulo e sou usado pelo diabo, estou causando escândalo para o cristianismo, estou causando doutrina nojenta para o cristianismo, como tem multidão de líderes fazendo isso, causando escândalo. Aí Pedro, Jesus diz: porque tu não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 22. Então, meus irmãos, vamos ter muito receio de, vendo que isso pode acontecer com Pedro, também pode acontecer comigo e contigo. Ou melhor, eu carnalmente não entendi a missão que Deus tem para mim e para nós. Quero fazer uma coisa na carne e às vezes vou impedir Deus de fazer algo para o meu benefício. Olha aí, ó. Cristo ia ter que morrer na cruz para o meu benefício.
para depois ressuscitar para o meu benefício e mostrar para o mundo inteiro quem ele era para o nosso benefício. Aí Pedro, pensando que ele ia ajudar em alguma coisa, quem sabe ele estava já tentando nele mesmo: rapaz, se Jesus continuar isso aí, nós vamos logo amarrar ele, prender ele numa sala e não vamos deixar ele para Jerusalém, porque lá vão prender e matar ele. Então é a mesma coisa, irmão, de Deus dar uma mensagem para teu filho, para teu marido, para tua esposa, e diz: eu quero você viajando para tal lugar para fazer uma missão para mim. E você na carne, o diabo te usando, tu fica dizendo: não vai, não deixo. Ele foi lá para negócio de religião e deixou a gente aqui. Se Deus mandou, ele vai suprir. Não estou falando de quem vai na carne, eu estou falando de quem Deus manda fazer. E muitos são aqui pessoas igual Pedro, o diabo usando eles para frustrar o plano de Deus. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Se fosse hoje, a gente dissesse isso para algum membro de igreja, quando estão atrapalhando a obra de Deus, que são muitos, não são poucos, que são inúteis na obra de Deus, e eu disse: é o diabo que está te usando, por isso tu não quer ajudar em nada, por isso tu quer me deixar morrer sozinho, por isso tu não me oferece ajuda para nada. Aí eu digo: é o diabo que quer isso na tua vida. Aí sabe o que tu faz? Agora mesmo é que eu não escuto mais esse pastor, agora mesmo é que eu vou me embora, não volto mais, vou para uma Babilônia onde ninguém nunca fala isso para mim. Mas isso não vai impedir do diabo continuar operando, porque você quer ser carnal para sempre, inútil para sempre. Onde você for, quer ser um inútil para Deus, para a obra de Deus, ainda fica pregando mentiras por aí, o diabo te usando, porque quem está na carne, ele não tem Deus, diz a Bíblia, Romanos 8, verso 9, que anda na carne, ele não tem o Espírito Santo, que a carne é o eu que me mando, faço como eu quero, não vou para a igreja, eu vou para o shopping, eu vou viajar, mas para as coisas de Deus, eu não me envolvo, invisto em qualquer coisa da minha vaidade, mas nas coisas de Deus não invisto. O nome disso, falta de discernir o mundo espiritual, porque minha parte eu não vou fazer. Os fariseus faziam assim, irmão, viviam uma religião cega. O diabo não deixava eles entenderem o significado de ter que andar com Deus ou sem Deus, de ter uma religião inútil e dizer: estou com Deus. Está no meu coração, senti no meu coração de pregar isso e aquilo, e às vezes só carne, e às vezes só diabo. Olha o que Jesus disse aqui no livro de João para os discípulos. Aqui, ó, 16, pega a tua Bíblia, João 16, verso 12, se lê assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então aqui está dizendo que os próprios discípulos passaram vários meses e cerca de 3 anos e meio com Jesus, mas tinha palavra que Jesus não podia falar ainda, porque senão ele dizia: isso é muito duro, você quer exigir demais de nós. Mas Jesus dizia: olha, mas quando o Espírito Santo vier e morar dentro de você, se ele conseguir entrar, se vocês derem lugar, ele vai ensinar coisas que eu não pude ensinar. Igual Paulo, 1 Coríntios 3, 1 ao 3, ele disse: eu queria ensinar vocês, mas vocês ainda são carnais,
Você não suporta ainda porque vocês são carne. Eu queria ensinar para vocês como gente espiritual, mas você não pode. 1 Coríntios 3, 1 ao 3. Então, irmão, nós temos que ter cuidado em alimentar essa vida espiritual, melhor, minha relação com Deus. Eu e Deus, que está totalmente diferente de eu com a igreja, eu com o louvor, eu com a oração, eu com o meu pastor, eu com o estudo da Bíblia. Sou eu e Deus orando e perguntando, como um pai com um filho, num diálogo. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Aí sim Ele vai confirmar a igreja, a oração, o estudo bíblico, a tua santidade. Ele vai confirmar a missão que Ele tem para ti. Porque você saiu desse degrau. Qual? Só de carne. Estou na igreja, mas faço o que eu quero. Viajo para onde eu quero, porque dono do dinheiro sou eu, quem manda no meu dinheiro sou eu. Não sou dizimista nem ofertante, porque meu dinheiro eu gasto com minhas vaidades, com o que eu quero. Meu Deus não pode falar nada, meu Deus é mudo. Meu Deus é o Deus dos fariseus. Meu Deus é morto igual eles. Mas não é isso, são eles que são mortos, porque o Deus da Bíblia Ele é vivo. Por isso Ele quer falar, quer se revelar. Então, meus amados irmãos, eu quero falar disso. Essa é a terceira mensagem. Amanhã vamos continuar falando de discernimento. Muitas coisas Deus não pode falar conosco quando ainda somos carnais, meninos. Pega a carta aos Hebreus. Olha aí a falta de discernimento. Isso aqui eu estive pregando ainda agora aqui em Alcântara, no culto, agora pela manhã. Hebreus 5 diz assim, ó, desde o verso 12: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar, quer dizer, todo o tempo ensinando como se fosse uma criança, quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ao verso 14, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então muitas pessoas estão fazendo mal para si mesmo o dia inteiro, com o que usam, com o que aprendem, com o que ensinam os outros, com o conselho que dá para filho. Falta de discernimento espiritual. E aqui diz que o problema é que ele quer ser menino. O que é um menino? Você tem uma criancinha miudinha, todo tempo no colo. Aquela menina não anda para lugar nenhum, não é independente de nada, não come sozinho. Estude, se é menino vai me ajudar, ele não vai, porque é menino. Ele quer só comer leite, 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 leite. Mas Paulo está dizendo aqui, perdão, a carta aos Hebreus, não se sabe quem escreveu, tá bom? Não posso dizer que foi Paulo, mas foi um autor super inspirado por Deus. Então ele está dizendo aqui que quando eu não sou carnal, porque eu sou menino, porque ainda não cresci espiritualmente, por isso eu ainda não sou mestre. Quer dizer, Deus queria que todos ensinassem uns aos outros, todos os cristãos fossem úteis um para ajudar o outro. Não precisava apenas do pastor estar dando ensino na igreja. Todo cristão tinha que ser útil na igreja, principalmente para ensinar um ao outro. Há muita gente que está chupando pipo a vida inteira. Como uma vez eu disse para o irmão da nossa igreja, pastor, tu não veio para dar um ensino hoje? Eu digo, quem devia estar era tu, que tu já tem 1000 anos virando crocodilo na igreja, e Deus não conta contigo nunca para te dar um ensino que preste para alguém. Tu aqui já devia estar aí, o tempo que tu está aí como membro dessa igreja, o tempo que tu diz que tu já é cristão, e não te envolve em dizer, vem aprender comigo, olha para mim, eu sou o exemplo, eu me libertei,
Eu não vivo só na carne. Estou envolvido também com o mundo espiritual. Abandonei meu eu para servir a Deus. Minhas vaidades você não vai ver mais. Aprenda comigo. Ou então você é um menino carnal, porque tem um discernimento fechado, cego. E vai viver até quando desse jeito? Misericórdia. Ore muito a Deus, pergunte para Deus se você é espiritual ou carnal. E faça um compromisso com Deus de mudar de vida, porque Deus precisa de você. Amém? Deus quer utilidade de você. E quando você for cego igual um fariseu, você vai viver uma religião burra, cega, morta, sem Deus. Cuidado com isso. Ponto. Fico por aqui. Ore por mim, estou orando você. Envie essa mensagem para alguém. Chame alguém para fazer alguma pergunta para a escola bíblica. Nosso número aí, ó, 984904763, código do Maranhão 98. Faça uma pergunta, diga alguma coisa. Estou te esperando. Ponto. Envie essa mensagem para alguém. Amanhã voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.